Então você tem dois padrões de estudo de caso. Um em que os tópicos a serem abordados por você estarão no meio da situação hipotética, no meio do caso, tá bom? E você tem um outro padrão de estudo de caso em que a banca ela te dá os tópicos separados, tópico A, tópico B, tópico C, né, logo depois da situação hipotética. Jota, qual você acha que vai aparecer? Gente, honestamente, como a gente tem 10 linhas, né, para escrever, eu acho que a banca ela vai deixar meio misturado assim, ó, no parágrafo, tá? Eu acho que a OCP não vai fazer assim, ó, tópico 1, tópico 2, tópico 3, como a gente tem aqui no segundo. Eu acho que ela vai deixar mais misturado, né, se ela seguir esse padrão de dificuldade que a gente tem visto. Então, para ficar mais difícil, o que a banca faz? Ela deixa tudo misturado no seu parágrafo que você, professor, vai ter que visualizar isso. Então, a primeira coisa que eu vou te ensinar é ler bem o estudo de caso, tá bom? E nessa aula ainda eu vou te mostrar como você monta uma estrutura perfeita para fazer 1 de 5, tá bom? Lembrando que a gente tem que estudar aqui umas 5 estruturas para você ficar bem tranquilo. Então veja só, observa esse estudo comigo. Esse estudo ele já foi cobrado. Eu fiz algumas adaptações, né, pessoal, para deixar ele um pouquinho melhor, para deixar ele um pouquinho mais coerente. Então vem comigo aqui, ó. Quando eu digo coerente, não é porque estava incoerente, tá? É coerente com a nossa realidade. Eu coloquei o nosso estado, fiz pequenas mudanças, tá? Então observa comigo aqui, ó. Você vai abrir tua prova lá no dia e você vai ter um caso assim. A proposta pedagógica de uma escola da rede estadual do Mato Grosso do Sul pressupõe a ação educativa fundamentada na diversidade, tal qual preconiza as legislações educacionais vigentes. Ao assumir suas aulas nessa escola, você foi lotado numa turma formada por estudantes da zona urbana e da zona rural do município. Ocorre que o corpo discente da zona rural está sendo alvo, olha lá, ó, de discriminação por parte dos demais, né, ou seja, por parte daqueles da zona urbana, taxado por eles, quem é taxado, né? O corpo discente da zona rural, por isso que está no singular, ó, taxado por eles de caipira e de da roça. Diante desse cenário, descreva como seria seu trabalho nessa turma, considerando o contexto acima referenciado, sua disciplina e a proposta pedagógica da escola. Então veja só, prof, olha que coisa interessante. Nesse caso aqui, a banca ela não deixou os tópicos separados embaixo, né, A, B e C, não. Mas ela até facilitou um pouco, porque apesar de não ter deixado separado, ela colocou aqui no final. Observa se você não percebeu, ó. Diante desse cenário, então eu tenho que entender qual é o cenário, né, ó. Então, diante desse cenário, deixa eu pegar de verde aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai voltar para o cenário. Descreva, ó, descreva como seria, ó, seu trabalho nessa turma. Como seria seu trabalho nessa turma, tá? Considerando, ó, o contexto acima referenciado, ó, letra A. Sua disciplina, letra B. E a proposta pedagógica da escola, letra C. Tá vendo? Então é como se a gente tivesse aqui, pessoal, 3 tópicos. Ah, professor, a banca pode cobrar 2 tópicos? Pode. A banca pode cobrar um tópico? É mais raro, tá? Normalmente ela vai cobrar de 2 a 3. Vai pedir para você montar, né, esse estudo de acordo com 2 ou 3 tópicos, ok? Tá. Mas veja só o seguinte, observa um detalhe aqui comigo, ó. Diante desse cenário, descreva como seria seu trabalho nessa turma, ó, considerando o contexto acima referenciado. Por que agora eu vou apagar isso aqui, ó? Porque é óbvio, pessoal, que o contexto acima referenciado a gente vai abordar. Isso é óbvio, ó. Por quê? Porque isso aqui a gente chama, em qualquer gênero textual, ó, de tema. Tá, ó? Ou seja, o contexto acima referenciado é um tema. E qual é esse tema? Vem comigo aqui agora, ó. A proposta pedagógica, ó, de uma escola estadual do MS pressupõe o quê, ó? A ação educativa, ó, fundamentada na diversidade. Eu até vou pintar aqui, ó, diversidade. OK? Olha só. Tal qual preconiza as legislações educacionais vigentes. OK. Professor, esse é o tema? Não, calma. Olha só. Ao assumir suas aulas nessa escola, você foi lotado numa turma formada por estudantes da zona urbana e da zona rural.
Aqui começa o caso, ó. Por quê? Porque você sabe que toda escola, né, ela vai ter que ter uma ação educativa pautada na diversidade. Isso está na LDB, né? Isso está nas legislações educacionais. Então o tema, pessoal, ele começa a se desdobrar aqui, ó. Você tá lá, ó, estudantes da zona rural e da zona urbana do município. Ocorre que, olha lá, ó, o corpo discente da zona rural está sendo alvo de, olha aqui, ó, discriminação. Esse é o tema. Jota, qual é o tema? O tema é a discriminação. E o que a banca quer de você? O que a banca quer de mim? Ó, que você descreva como seria o seu trabalho na turma. Então, se você trocar em miúdos, a banca quer de você solução. Concorda comigo, prof? Vamos até mudar a cor aqui, ó. Vamos deixar de preto para ficar bom. O que a banca quer de você e quer de mim, ó? A banca quer uma solução para a discriminação, ó. Descreva como seria o seu trabalho nessa turma, considerando, ó, o contexto, ou seja, considerando o tema, que é a discriminação. E resolvendo esse problema a partir da sua disciplina e a partir da proposta pedagógica. Sacou? Gente, se vocês entenderam o que eu acabei de fazer aqui, dá um ok, por gentileza, aqui nos comentários. Fala assim, Jota, captei vossa mensagem. Vocês lembram desse? Joga aqui no chat, por gentileza. Então veja só, nesse padrão de estudo de caso, a banca, ela quer que você, né, argumente, ela quer que você solucione o problema temático a partir da sua disciplina, tá? E a partir da proposta pedagógica. Então, como que eu, professor de matemática, como que eu, professor de português, como que eu, professor de arte, né, como que eu, professor de física, química, biologia, etc., consigo resolver dentro da minha disciplina o problema da discriminação. E à luz, né, também da proposta pedagógica. Fechou? Então, assim, pessoal, se a banca fizer dessa forma, apesar de ser um pouquinho mais difícil, basta você ler atentamente a situação e sublinhar e marcar, né, justamente o que ela quer de você. Então, o mais importante, olha só, anota isso que eu vou te falar agora. Ponto 1, é você identificar o tema. O que você vai fazer? Ó? Lá no estudo de caso, você vai identificar o tema. Por quê? Porque o tema é para você abrir o seu estudo de caso, fazer sua introdução, tá? E depois, identificar, ó, o comando. Esse é o caminho, pessoal. Presta bem atenção nisso que eu estou colocando aqui para vocês. Ó. Primeira coisa, identifica o tema. Depois, identifica o comando. Ah, professor, tem problema eu identificar o comando e depois o tema? Não, não tem problema. Né? O fato é que você precisa identificar essas duas coisas, tá bom? Pô, qual é o tema? O tema aqui é a discriminação. E qual é o comando? O comando é solucionar a discriminação por meio da sua disciplina e por meio da proposta pedagógica. Fechou? Beleza? Maravilha? Então agora eu vou te mostrar como que você faz isso usando uma estrutura, um modelinho Coringa, beleza? Deixa eu te mostrar isso aí. Vou escrever com vocês aqui uma resposta para esse caso, te dando essas dicas. E aí tem um detalhe. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Pessoal, a banca, ainda mais, né, ainda mais com esse quantitativo de professores que foi para a segunda fase, né, talvez os corretores, talvez, e só talvez, eles não peguem tão pesado, tá? Mas mesmo assim, é como eu disse nos nossos cursos anteriores, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta, tá bom? Então deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso que você treine muito a estrutura, porque normalmente o que elimina candidato, né, ó, duas coisas eliminam candidato na discursiva. Qual que é a que mais elimina candidato? Ter uma estrutura, né, toda deficiente nos critérios da língua portuguesa. O que eu estou querendo dizer? Frases mal elaboradas, frases mal estruturadas, né, texto com problemas de acentuação, com problemas de concordância, com problemas de regência,
emprego inadequado de vírgula, né? Emprego inadequado de pontuação, de modo geral, enfim. Toda essa parte, pessoal, da estrutura do texto é a que mais elimina, é a que mais diminui a sua nota nas discursivas. E a segunda coisa, né, que também elimina, mas elimina menos, é assim, ó, o conteúdo do texto. Por que elimina menos? Porque assim, dificilmente, né, o professor ou o candidato vai escrever um texto totalmente fora do tema. Isso acontece muito no Enem, né? Mas em concurso público, normalmente o candidato que vai para a segunda fase, ele tem uma noção um pouco maior de interpretação, né, e de conteúdo acerca do tema. Então, dificilmente você vai ser eliminado, a não ser, né, que o tema seja A e você escreva B. Aí você vai, pô, é eliminado. Né? Inclusive, esse é um dos critérios presentes, né, lá no edital. Mas também tem o seguinte, família, muitas vezes você atentar, né, aos direitos humanos dentro do seu texto, então essa parte de conteúdo também, isso vai te eliminar. Então você não pode falar contra os direitos humanos, você não pode falar de outro tema, a não ser o tema que está ali colocado, ok? E você tem que ter um mínimo de conhecimento sobre aquilo. Então, pô, partindo do pressuposto, né, que você vai acertar o tema, né, partindo do pressuposto que você conhece um mínimo do assunto, e partindo do pressuposto que você não vai cometer um atentado aos direitos humanos, pô, o que pode te eliminar nessa fase? A estrutura, tá? A correção gramatical e estrutural do seu texto. Então eu vou repetir o que eu acabei de falar para você escrever no seu caderno agora, tá? Você vai escrever agora isso. Treine a estrutura gramatical do seu texto. Por quê? Porque a parte de conteúdo, mesmo você não tendo, né, um domínio excepcional, você vai conseguir escrever alguma coisa sobre aquilo ali. Pô, você tem leitura da LDB, você tem leitura, né, das demais legislações. E é com base nelas que a banca vai fazer os estudos de caso, né, situações hipotéticas e o tema do texto dissertativo argumentativo. Então, o conteúdo, você tem ali alguma coisa. Pô, você conhece alguns autores da educação. Eu até vou trabalhar com vocês algumas coisas nesse sentido para você ter repertório, para melhorar um pouquinho, né, o seu conteúdo. Mas o que eu preciso muito de vocês, família? Que vocês, né, fortaleçam a parte estrutural e a parte gramatical do texto de vocês. Fechou? Então vem comigo aqui. Tudo isso você vai ter disponível gratuitamente aqui na nossa playlist discursiva para o concurso. Fechou? Se você tá feliz, comemora, dá um clique no gostei aí para dar essa força pro FJ, tá bom? E se você tá feliz mesmo com essa notícia, vamos fazer uma coisa? Tira um print dessa tela agora, vai lá, tira um print, para você depois da aula colocar lá no seu stories do Instagram e me marcar. Você vai marcar assim, ó, arroba, ó, ProfJ Oficial. Fechou? Eu conto com vocês, tá? Ó, arroba ProfJ Oficial. Dependendo, né, de quantas marcações eu tiver lá no Instagram, eu produzo mais ainda para vocês. Fechou? Vamos fazer essa troca aí, para você me dar uma força e eu te dar essa força. Tá bom? Mas toda a parte estrutural, pessoal, eu já vou fazer com vocês. Tá? Mas eu digo assim, às vezes dá uns toques de autores da educação, né, alguns toques de repertório. Posso também fazer isso para vocês, mas eu quero ver também essa dedicação, tá? Essa via de mão dupla. Vamos lá. Então, olha só. Assim você me mostra que você está interessado, tá? Então, veja. Nós temos um tema aqui. O tema é a discriminação. Só que essa é uma discriminação, veja, uma discriminação específica, né? Nós temos aqui um preconceito, né, ligado à região, né, a regionalidade de alguns alunos. Uns da zona urbana, né, zoando, discriminando um grupo da zona rural, certo? Bom, o que acontece aqui? Primeiro, você tem que ter uma estrutura forte para falar sobre discriminação. E depois de uma estrutura forte, você precisa pensar como você vai solucionar a discriminação por meio da sua disciplina, tá? E por meio da proposta pedagógica da escola. Então vamos fazer um combinado? Eu vou montar uma redação aqui com vocês e você vai ter uma missão depois. Você vai digitar essa redação lá no Telegram, fazendo alterações de acordo com a sua disciplina. Fechou? Bora fazer esse primeiro desafio?
Entenda bem, ó, o que você vai fazer? Eu vou montar um texto com você aqui, depois você vai digitar esse texto lá no Telegram e vai me mandar lá no grupo, t.me/família-prof.j, para eu olhar seu texto, né, para ver se ele tá bom. E vamos combinar assim? Os primeiros que mandarem, eu prometo dar uma olhada, dar uma corrigida. Fechou? Mas aí você vai ter que mandar o texto de acordo com a sua disciplina. Então vem comigo aqui, ó. Bora montar um estudo de caso de 10 linhas.